Olá, um bombardeio de Israel na Síria matou um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Sayed Havim Mousavi, responsável pela coordenação do Irã com o governo sírio. A ditadura de Bashar Assad, que é a ditadura teocrática iraniana, apoia na guerra civil da Síria. O Irã, que está por trás de todas as milícias que atacam Israel e os Estados Unidos nesta guerra, prometeu vingança. Israel afirma que matou 8.000 milicianos do movimento de resistência islâmica, o Hamas, um número que não pode ser confirmado, quer dizer, que não foi confirmado por fontes independentes. Como a inteligência israelense estimava que antes da guerra o Hamas tinha 30.000 homens armados, Israel ainda está longe de eliminar a capacidade militar do grupo terrorista. A Força Aérea de Israel, não houve trégua de Natal. Nesta guerra, a Força Aérea de Israel matou 106 palestinos em bombardeios ao campo de Al-Maghazi no domingo à noite e mais gente em Al-Bureij e Nuseirat, no centro da faixa de Gaza, e outros 23 palestinos em Khan Yunis, no sul, com mais de 250 mortes no domingo, um dos piores dias da guerra. O total de mortes em Gaza subiu para 20.674, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas na faixa de Gaza, mas dá para desconfiar desses números. Se dividirmos por 80 dias de guerra, dá uma média de 258 mortes por dia, mais do que tem sido anunciado a cada dia. O Egito propôs um plano de paz em 3 etapas. Primeiro, uma trégua de 14 dias, que inclui a troca de 40 reféns, mulheres, crianças, idosos e doentes, por 120 prisioneiros palestinos, com a libertação de todas as mulheres e um grande aumento da ajuda humanitária. Na segunda fase, haveria a formação de um governo provisório de tecnocratas em Gaza e a preparação de eleições. Na terceira etapa, um cessar-fogo definitivo, a libertação de todos os reféns israelenses em troca dos prisioneiros palestinos, cessar-fogo definitivo com o fim dos bombardeios, a retirada total de Israel e o compromisso do Hamas de não atacar Israel, abrindo caminho para negociações que levem no futuro à criação de uma pátria para o povo palestino e um acordo de paz definitivo entre árabes e israelenses. Os grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica, a Guerra Santa Islâmica para a Libertação da Palestina, rejeitaram a proposta. Não aceitam entregar o poder em Gaza. O líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, considerado o principal mentor do ataque terrorista de 7 de outubro, diz que o Hamas não vai se render. Um negociador israelense diz que esse acordo seria uma vitória para o Hamas. Cerca de 1.140 israelenses foram mortos no ataque terrorista de 7 de outubro e cerca de 250 sequestrados. Mais 12 soldados israelenses morreram no fim de semana, elevando o total para 488 desde o início da guerra, sendo 158 desde a invasão terrestre de Gaza, de acordo com o jornal The Jerusalem Post. O porta-voz das Brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas, Abu Obeida, afirmou que 48 militares de Israel morreram nos últimos 4 dias e 35 veículos foram parcialmente ou parcialmente destruídos. Como na guerra o que morre primeiro a verdade, deve-se ver esses números com ceticismo. Ao visitar soldados israelenses em Gaza, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou a intensificação da guerra nos próximos dias, sem trégua. Em discurso na Knesset, o parlamento de Israel, Netanyahu foi interrompido por parentes de reféns que gritavam: "Agora não temos mais tempo a perder". Eles exigem medidas que levem à libertação imediata de seus familiares. Netanyahu respondeu que a pressão militar é fundamental para libertar os reféns, quando, na verdade, eles correm risco muito maior com os bombardeios indiscriminados do que com seus sequestradores, que têm interesse em usá-los para aumentar seu poder de barganha. Pela nova estimativa da inteligência de Israel, restam 132 reféns em poder dos terroristas. Netanyahu estabeleceu 3 condições em artigo publicado no jornal americano The Wall Street Journal, 3 condições para a paz: esmagar o Hamas, desmilitarizar a faixa de Gaza e desradicalizar a sociedade palestina.
Destruir o Hamas é praticamente impossível sem oferecer uma alternativa, como observou um comentarista da rádio e televisão pública britânica BBC. Com a criação de um Estado palestino, a legitimidade do Hamas como um grupo armado que luta para destruir Israel acabaria. Desmilitarizar Gaza exige uma longa ocupação do território palestino. Os Estados Unidos, a Europa e o mundo árabe são contra. Com bombardeios e massacres, a radicalização dos palestinos só tende a aumentar, especialmente dos mais jovens. No jornal liberal israelense Haaretz, o comentarista de assuntos de defesa Amos Harel escreveu que, com o tempo, será difícil para o público israelense ignorar o preço pesado que está sendo pago, assim como a suspeita de que os objetivos anunciados em alto e bom som estão longe de ser atingidos e que o Hamas não mostra sinais de capitulação num futuro próximo. Em editorial, o Haaretz propôs destronar agora o Rei Bibi, apelido do primeiro-ministro israelense. Nas últimas horas, a milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, disparou 2 mísseis antitanque do sul do Líbano contra o norte de Israel, que respondeu com aviões de combate, tanques e artilharia, alvejando 3 posições do Hezbollah. Mais 4 milicianos morreram, elevando o total de membros do Hezbollah mortos na guerra para 126. Um míssil antiaéreo foi lançado contra aviões da Força Aérea de Israel, que atacavam o sul do Líbano. Na Cisjordânia ocupada, Israel atacou o campo de refugiados de Balata, perto de Nablus. Também houve ataques em Talon, um bairro de alauítas, um ramo do xiismo, em Nablus. De acordo com a Comissão de Resistência dos Assentamentos, uma organização palestina, houve 812 ataques de colonos desde o começo do ano e 241 desde o início da guerra, em 7 de outubro. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, advertiu que os Estados Unidos podem retardar o envio de ajuda militar. Noticiou o canal 13 da televisão israelense. Seria para pressionar Israel a moderar, a fazer uma guerra mais focada e não bombardeios indiscriminados. O governo de Israel não comentou. O ministro do Exterior, Eli Cohen, ameaçou não conceder mais vistos para funcionários das Nações Unidas que acusa de cooperar com a propaganda do Hamas. Sob o impacto da guerra, a economia de Israel deve encolher 2% no último trimestre deste ano, com a saída de cerca de 900 mil trabalhadores do mercado de trabalho para lutar na guerra, para ficar em casa cuidando de crianças, por causa do fechamento das escolas, e por muitos israelenses terem saído de regiões próximas das fronteiras com a faixa de Gaza e o Líbano. Em 2024, o custo da guerra é estimado em 14 bilhões de dólares pelo Ministério das Finanças de Israel. São 68 bilhões e meio de reais pela cotação atual. O ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, declarou que seu país está comprometido a repelir os ataques dos rebeldes hutis, xiitas zaiditas apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen, que estão atacando navios no Mar Vermelho. Diante da informação de que a coalizão de mais de 20 países, articulada pelos Estados Unidos para proteger a segurança de Israel, está em posição, a Maersk, uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, anunciou que seus navios vão voltar ao Mar Vermelho e ao Golfo de Aden. Pelo menos 4 das 5 maiores empresas de transporte marítimo do mundo e a companhia de petróleo BP, antiga British Petroleum, pararam de cruzar o Mar Vermelho, o que exige dar uma volta pelo sul da África para ir da Europa para a Ásia e da Ásia para a Europa. Depois de um cessar-fogo entre os hutis e o governo deposto do Iêmen, mediado pela Arábia Saudita, que é contra os hutis nesta guerra, há uma expectativa de que os rebeldes hutis parem ou pelo menos diminuam os ataques a navios no Mar Vermelho.
Pelo menos 3 soldados dos Estados Unidos foram feridos num ataque de milícias aliadas ao Irã a uma base militar norte-americana no Iraque. Os Estados Unidos retaliaram com bombardeio aéreo. Nos Estados Unidos, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas condenou o bombardeio ao campo de refugiados de Maghazi e pediu o fim da limpeza ou purificação étnica e apelou ao presidente Joe Biden para pressionar Israel a aceitar um cessar-fogo. O presidente do Conselho, Ibrahim Hooper, declarou que a indiferença insensível e o apoio ativo do governo Joe Biden ao genocídio e à purificação étnica em andamento vão manchar a reputação internacional por gerações. O fato de que o presidente Joe Biden admitiu que não pediu nem ao menos um cessar-fogo em conversa telefônica recente com Netanyahu diz muito sobre a abordagem imoral e desalmada do governo, concluiu o presidente do Conselho Americano Islâmico. No seu 11º Natal, o Papa Francisco pediu a paz em Israel, na Palestina, na Ucrânia, na Síria, no Iêmen, no Líbano, na Armênia e no Azerbaijão, criticou a indústria bélica e defendeu os direitos dos imigrantes em todo o mundo. Quantos inocentes estão sendo massacrados em nosso mundo? Nos ventres de suas mães, em odisseias empreendidas em desespero e em busca de esperança, nas vidas de todos os pequeninos cuja infância foi devastada pela guerra, eles são os pequenos Jesus de hoje, concluiu o Papa. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.